Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia da semana em que nós pedimos aos companheiros que vão, aqueles que acompanham pelo Facebook, que vão lá no YouTube e possam, caso ainda não tenham feito, se inscrever no canal e curtir, se gostarem, não é? E aqueles que acompanham pelo YouTube que ainda não se inscreveram, se inscrevam, acionem o sininho para serem avisados das postagens, curtam, compartilhem. Todas essas ações são muito importantes, amigos, muito importantes para que a plataforma do YouTube dê maior relevância aos vídeos do canal e passe a recomendá-los a outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. Então, nós sempre deixamos aqui o nosso mais profundo agradecimento na ajuda com a divulgação desse trabalho que pertence, não é, a Jesus. Vejamos então a nossa mensagem de hoje, que é a mensagem 120, cujo título é Reconciliação. Aliás, não é reconciliação, não. É conciliação. É que eu já estou indo pela vamos dizer assim, reconciliação é conciliarmos de novo. Mas aqui ele nem está indo assim, vamos deixar para trás, não é? Se há algum problema, vamos buscar a conciliação, buscar a harmonização. Então, mensagem, conciliação. O versículo destacado por Emmanuel está lá no Sermão da Montanha, narrado por Mateus no Novo Testamento, são palavras de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 25, Sermão da Montanha, onde Jesus faz um grande apanhado das máximas, não é? Das lições do Evangelho. Então, no versículo 25, Jesus nos diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Bom, antes de vermos o que Emmanuel nos traz, vejamos aqui. Concilia-te depressa com teu adversário. Ele não fala aqui de inimigo, ele fala em adversário. Ou seja, aquele que não está, vamos dizer assim, simpático. Não há uma relação de simpatia. Simpatia atrai, a adversidade afasta, não é? Então, é essa relação de adversidade, essa dificuldade. E ele diz para que façamos isso, porque ele fala no imperativo. Então, ele diz para que façamos, busquemos fazer, enquanto estamos no caminho com ele. Ou seja, quando a providência divina permite que nos aproximemos, nós e nossos adversários. E ele explica por quê. Por quê? Por que eu tenho que me aproximar? E por que eu tenho que buscar essa conciliação enquanto estou no caminho com esse adversário? E ele explica. Para que não aconteça desse adversário te entregar ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Então, o que acontece? Se nós não fazemos a nossa parte aqui no caminho com ele, aqui na nossa encarnação, vamos desencarnar. Aqui podemos achar que a pessoa está sendo endurecida, está sendo perversa, está sendo o que for. E quando nós não fazemos esse esforço da nossa parte, nós nunca, em situação nenhuma, vamos responder pela ação do outro. Isso é fato. O que precisamos estar atentos é a nossa ação. A nossa ação. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa ação.
É sobre isso que nós respondemos, sobre a ação do outro, não. Então, sendo assim, se não fazemos a parte que nos cabe, aquela parte que nos veio como prova nessa encarnação, se é mais fácil ignorarmos ou ficarmos em luta, luta é infértil, inútil, prejudicial aos nossos caminhos. Quando retornamos ao mundo espiritual, a nossa consciência, porque quando ele diz aqui, para que o adversário não te entregue ao juiz, não é? Porque se não fizermos, ele assim o fará, mas é o juiz da nossa própria consciência. É onde está o juiz, é aqui na nossa consciência. E então, o juiz te entregará ao oficial de justiça. Então, lá na espiritualidade, a nossa consciência, ainda em débito consigo mesma, junto aos amigos espirituais que organizam as nossas encarnações, eles vão lá receber de nós aquela demanda, porque nós vamos pedir, olha, eu não estou bem ainda nisso, eu preciso exercitar mais isso, eu preciso aprender esta lição, eu preciso reparar-me comigo mesmo. E aí, esse oficial de justiça, que são os amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, e o juiz te entrega o oficial de justiça e te encerre na prisão. Ou seja, na próxima encarnação, lá vamos nós de novo, encerrados na prisão da carne, encontrarmos de novo aquela situação. Então, tudo que não for finalizado, bem finalizado, vai voltar, porque a nossa própria consciência assim o exige, é onde reside o juiz. Então, vamos ler de novo o versículo e passarmos aqui ao comentário de Emmanuel. Não esquecendo que sempre que a gente fala aqui, antes, já está baseado no que refletimos em cima da mensagem do nosso amigo querido, Emmanuel. E muitas vezes nós simplesmente damos aquele apanhado para podermos ler e aí já está mais, vamos dizer assim, mais fluido da gente poder ler e não ter que ficar parando a mensagem. Então, vejamos aqui de novo o versículo. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Emmanuel comenta. Essas palavras foi Jesus que as disse lá no Sermão da Montanha. Então, vejamos. Emmanuel nos diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Então, nós podemos fazer esse movimento também e o adversário não querer, ok? Livre-arbítrio. Emmanuel nos diz: a advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Claro, de novo, não é o que dissemos. Cada um vai responder pela sua própria escolha. E ele continua: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverantemente. Melhor dizendo, a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Então, a nossa boa vontade, no nosso trabalho de melhoria, mas olha só, estou cansado disso, estou cansado, não vou mais ficar dando murro em ponta de faca. Pronto, já se instalou o desânimo. Então, a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo precisa ser perseverante, porque enquanto há encarnação, há prova e expiação. Não vamos esmorecer no meio do caminho, porque isso pode nos levar a diminuirmos o passo, a nos tornarmos invigilantes e a cairmos.
Então, precisamos manter a vigilância, e a vigilância vai exigir boa vontade, bom ânimo. Insiste na bondade e na compreensão. Então, se o outro não quer, não fiquemos chateados, aceitemos e sigamos o nosso caminho, não é? Fizemos a nossa parte, vamos seguir. Se o adversário, nos diz Emmanuel, é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Aí nós podemos dizer, claro que não, eu não lembro disso. Eu sei o que eu fiz aqui, ano tal, não sei o quê, né? Não foi nada disso. Mas nós somos espíritas. Eu não acho nessa encarnação, mas isso não pode ter acontecido lá atrás. Mas também pode não ser uma expiação, pode ser só uma prova que eu pedi, mas mesmo assim, se eu pedir, é para que eu enfrente da melhor forma, não é? E não de uma forma a negar aquela experiência, pois se eu pedir. Se vem como resultado da lei, é porque há uma necessidade de eu estar ali enfrentando para o quê? Para que o juiz me absolva a minha consciência. Então, se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Bom, mesmo assim, por mais que seja doente, aqui na lei dos homens, ele terá que ser, se comete um crime, pois se é perverso e comete um crime, tem que ser responsabilizado e enviado às instituições prisionais. Mas o fato é que todos nós aqui desse planeta Terra estamos em tratamento. Todos nós aqui. São séculos e séculos que o nosso espírito ainda exigirá até que extingamos a imperfeição, que é o que chamamos de mal em nós. Então, nós estamos, não é, em mergulhar na carne, reencarnar, é mergulharmos para mais um período de tratamento esse composto por provas e expiações. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Isso não quer dizer que ele vai ficar curado mês que vem, ano que vem. Não, em vias de cura, porque nós somos, mas quando nós percebemos que somos espíritos imortais, então, em vias de... O que é em vias de cura para um espírito imortal? 50, 100, 200, 250? Ainda assim é muito pouco para um espírito imortal, não é? Não vamos esquecer que é um espírito desencarnado falando, e eles têm uma percepção da realidade diferente da nossa. Portanto, ele diz, categoriza-o à conta de doente, um espírito ainda em desequilíbrio, se é perverso, está em franco desequilíbrio, e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes. É porque muitas vezes nós só vemos o mal como o mal e não admitimos. E nesse mundo ele ainda é admitido. Espíritos imperfeitos. Né? Então, nesse mundo, é um mundo em que encarnam espíritos imperfeitos. E até chegarmos a mundo de regeneração, sim, ainda teremos muitos espíritos onde se permitem ser suscetíveis ao arrastamento das perversões, né? Das escolhas extremamente comprometidas junto às leis de Deus. E Emmanuel continua dizendo, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas nos mesmos caminhos. Então, quando estivermos com esses companheiros, vamos fazer o melhor que pudermos, o melhor mesmo, tendo como parâmetro o Evangelho. Porque se for o inimigo tão implacável
que te busque entregar ao juiz de qualquer modo, terá então igualmente provas e testemunhos a apresentar, já que, como dissemos, somos ainda espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Ou seja, se nós não fazemos a nossa parte, olha lá o juiz da nossa consciência. Quando chegamos no mundo espiritual, porque aqui a gente diz, não lembro de nada. Aqui a gente não lembra temporariamente de nada, mas se nós temos a doutrina espírita, nós não precisamos lembrar e até agradecemos que não lembramos, mas sabemos, existe sim, para tudo nesta vida existe um porquê, porque é a lei de causa e efeito, não é? Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Ou seja, nós podemos não estarmos como espíritos puros ou espíritos bons, mas estamos lá nos esforçando no melhor. Sendo assim, nós receberemos, vamos dizer assim, seremos contemplados pelo esforço que fazemos. E ele diz que o rigor da extrema justiça virá para aqueles, apenas para aqueles que ainda se encontram francamente impenetráveis ao bem. Graças a Deus, não contamos entre esses e sabemos isso, porque se fôssemos totalmente impenetráveis ao bem, não estaremos aqui buscando o Evangelho, não é? E ele conclui, o nosso querido Emmanuel, dizendo assim: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Então, é aquilo que falamos da conciliação. Conciliar é harmonizar. Então, trabalha quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, ou seja, se ele nega essa aproximação, essa conciliação, essa harmonização, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. É isso. Conciliando-nos com a nossa consciência é fazendo o melhor, de acordo com a lei de Deus que o Evangelho nos traz. Entendendo por que devemos seguir o que o Evangelho nos traz, informados pelo que a doutrina espírita, que também é a lei de Deus, nos traz como informação. Quantas informações a doutrina espírita nos traz, calçando o nosso entendimento. Ele fala, mas eu entendo sim, por que eu preciso? Por que eu preciso realmente perseverar? Porque nesse caminho, aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus, não é? Nós chegaremos no mundo espiritual realmente com a nossa consciência e o nosso juiz aplacado pelo bem que aqui podemos realizar. E assim esperamos, não é? Que venha acontecer sinceramente. Esperamos, não é? Vamos nos esforçar, vigiar, orar, perseverar, bom ânimo, boa vontade. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos na nossa encarnação para essas conciliações, Senhor. Conciliarmos-nos primeiro até conosco mesmo, depois com os nossos afetos em nossos lares e todos os outros queridos adversários, muitos por questões do nosso passado, embora não os desejemos como tais, ainda nos chegam como herança das más escolhas que fazemos. Mas ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, a nossa vigilância acesa, Jesus. Ajuda-nos a estarmos buscando a prece,
a fim de melhorarmos a nossa sintonia e aurirmos os bons conselhos dos bons espíritos do nosso anjo guardião. Senhor, abençoa-o. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.